No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Em o nome do Senhor Jesus, eu ergo as minhas mãos para os céus, para invocar o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, para abençoar aqueles que são servos, fiéis e dedicados, e libertar aqueles que não são fiéis, mas que são sinceros e querem conhecer a verdade. Então eu abençoo os servos, os verdadeiros servos de Deus, como também aqueles que são sinceros, que venham descobrir, discernir o que é servir ao Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção ao relato do Gilson. Daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso, porque hoje, à noite, aqui no Templo de Salomão, eu estarei em videoconferência fazendo uma convocação para aqueles que querem definir as suas vidas. Determinar as suas vidas. Você que anda indefinido na vida. Você é aquela pessoa, vai, mas não vai, chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Hoje você vai definir a sua vida. Ou para um lado ou para o outro, mas pelo menos você vai definir. Para não ficar vivendo uma vida meio lá, meio cá. Vamos ouvir primeiro esse depoimento e voltaremos já já. Meu nome é Gilson, eu tenho 58 anos. Eu vim de uma igreja evangélica, tradicional. E apesar de ser praticante, ouvinte da palavra, fazia tudo direitinho, eu não entendia por que havia um fracasso na minha vida. Eu tinha me casado, perdi o casamento, na vida financeira nada dava certo. E chegando na Igreja Universal, eu fui aprender como praticar a palavra de Deus, como servir a Deus. E a partir daí as coisas começaram a mudar na minha vida. De imediato eu aprendi sobre as primícias, sobre o dízimo e comecei a praticar. Aí eu comecei a perceber o quanto isso criava aquele temor, aquele respeito a Deus. E foi assim que a minha vida foi consertando em todos os aspectos. E aí praticando, servindo a Deus, aquilo que eu mais desejava ter, que era preencher aquele vazio que havia dentro de mim, coisa que eu já buscava em outras igrejas, né? Eu recebi o Espírito Santo. Eu pude preencher, pude entender e fui batizado com o Espírito Santo, fui selado com o Espírito Santo, o que realmente mudou e transformou minha vida. Eu havia divorciado e conquistei uma nova família, uma nova esposa. Profissionalmente eu era derrotado e aí tudo começou a dar certo na minha vida. E o mais importante
ter recebido o Espírito Santo. Aquele vazio que eu tinha, hoje preencheu. E eu posso viver vivo feliz, abençoado, com segurança, tudo que eu faço dá certo, onde a gente coloca a mão, tudo dá certo, graças a esse recebimento do Espírito Santo que eu aprendi praticando a palavra e obedecendo a Deus, servindo e colocando no coração esse temor diante dele. E praticando a palavra de Deus e servindo a Deus com as minhas primícias, eu pude perceber essa evolução na minha vida em todos os aspectos, na vida financeira, familiar, sentimental, em todos os aspectos. Hoje sou feliz, abençoado, pleno do Espírito Santo e vivo com certeza, com segurança, com firmeza na presença dele. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você viu, este homem, 58 anos, não é uma criança. É uma vida vivida, é ou não é? Uma vida de mais de meio século, que vinha na sua fé sincera, porém, uma fé que não estava de acordo com a palavra de Deus. Não era de acordo com o Senhor. Ele não era servo, ele não servia ao Senhor, mas ele fazia o que ele aprendeu a fazer. E ele pensava que estava servindo ao Senhor. Aí é que está o engano de muitas pessoas, que fazem o que os líderes, que às vezes não são servos, ensinam para os seus liderados. É o mau pastor que conduz a ovelha aos pastos secos. Então, a ovelha, obviamente, sofre as consequências de não ter uma orientação segura, correta, fiel da palavra de Deus. Porque ele vinha crendo em Jesus há muitos anos e buscando a verdade ao mesmo tempo. Mas o resultado era nada, zero. A vida dele não saía do lugar. Até que ele aprendeu o que é ser servo, o que é servir ao Senhor Jesus. Porque para você chegar ao ponto de dizer Senhor Jesus, você tem que ser servo. Porque ele não é senhor daqueles que não o servem. E essa é uma das grandes realidades, grandes verdades, é uma das grandes verdades que faz a diferença na vida das pessoas. Porque você que me ouve neste momento, presta atenção, você acha que é possível um servo ladrão, seja ele ignorante ou não, mas é ladrão, ser batizado com o Espírito Santo? Você acha possível ele ser batizado com o Espírito Santo se ele é ladrão? Então é assim que acontece. Tem muitas pessoas que pensam que estão servindo a Jesus porque vão na igreja, dão ofertas, leem a Bíblia, fazem orações, fazem jejuns, são até pessoas leais à sua fé, mas permanecem ladrões. Por quê? Porque não têm servido a Deus com as suas primícias. Quando a gente fala em dízimo, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós não estamos tratando de dinheiro. Quando eu estou falando em dízimo, se eu estivesse falando em dinheiro, eu seria venal. Porque os dízimos são as primícias da nossa vida, do nosso serviço, da nossa dedicação a Deus. Os dízimos fazem parte do nosso relacionamento com Deus. Porque os dízimos caracterizam o servo. É isso mesmo. As primícias da minha renda caracterizam-me como servo de Deus, identificam-me como servo de Deus. Você que está me ouvindo, você é crente,
E há quantos anos você tem sido crente? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você não tem servido a Deus com os seus dízimos, com as suas primícias, você é um crente fracassado. Eu tenho certeza que você é um crente fracassado. É um péssimo testemunho para os seus familiares, para os seus amigos, porque a sua vida não condiz com a sua fé, com o seu serviço ao Senhor Jesus. Embora você leia a Bíblia, você conhece a Bíblia, você conhece bem a Bíblia, mas o que adianta a pessoa conhecer bem a Bíblia? É o diabo. Os demônios conhecem a Bíblia. Eles conhecem a Bíblia, não deixam de ser diabo, não deixam de ser demônio. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que Deus quer é obediência. Quem o serve tem que ser obediente. Veja que Deus falou para o seu povo. Ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta: roubará o homem a Deus? Ele faz a pergunta para o povo dele. O povo dele, supostamente, era servo. É ou não é? Ele não está falando aqui com incrédulos. Ele está falando com o seu povo, com os supostos servos. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Vós me roubais. Ora, quem rouba é ladrão. E ainda dizeis, em que te roubamos? E então o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação, quer dizer, a nação de Israel, a nação de Judá e de Israel. Então eles eram amaldiçoados porque roubavam a Deus. Roubavam a Deus. E veja bem, quando se trata de roubar a Deus, não tem como você chegar e dizer para ele, para Deus, ó Senhor, não, você não é meu servo. Se você fosse meu servo, você me honraria como Senhor, obedecendo a minha palavra. Aí, preste atenção que eu vou lhe dizer, minha amiga, meu amigo. Deus aqui não vai amaldiçoar as pessoas que não são dizimistas, não. Você que não é dizimista, que não é serva, que não é dizimista, não fique preocupado com a maldição de Deus, não. Não é Ele que vai amaldiçoar você, não. Quem tem direito de amaldiçoar você por não ser dizimista é o diabo. Quem tem o direito de destruir a sua vida por conta de você não servir ao Senhor é o diabo. É ele que faz isso. Quer dizer, quando a gente não serve a Deus, a gente serve ao diabo. Essa é a realidade. Pura realidade. Então, você precisa ter consciência dessa realidade. Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, só existem dois senhores para o ser humano. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e o diabo, Satanás, que é representado por Mamon. Então, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, você é servo de um deles. Se você é servo do Senhor Jesus, é servo de Deus, você verdadeiramente é servo de Deus, então você é dizimista fiel, porque os dízimos significam que você serve ao Senhor.
Os dízimos é que fazem separação entre os que são servos daqueles que não são servos. Os dízimos é que fazem separação entre as ovelhas e os bodes. Essa é a realidade. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você não servir a Deus, você vai servir ao diabo. Se você não servir ao diabo, você está servindo a Deus. Das duas, uma. Ah, bispo, mas eu não sirvo ao diabo. Eu não sirvo ao diabo. Você não serve ao diabo? Você que pensa. Se você não serve a Deus, você está servindo ao diabo. Veja só, para você servir a Deus, você tem que ser fiel, você tem que ser leal, você tem que honrar a sua palavra, você tem que ser fiel dizimista. As primícias são dele. A primeira parte do fruto do seu trabalho é dele, é de Deus. Primeira parte. Os primeiros 10%. Não é qualquer 10%, não. Os primeiros 10%. E digo mais, se você gastar os dízimos consigo mesmo ou com alguém que você ama e pegar os outros 90% e levar na casa de Deus, você vai continuar sendo ladrão. Porque Deus não quer a quantidade, Deus quer a qualidade. Ele quer o que identifica a pessoa como serva, como serva dele, como servo. Quando você serve a Deus com as primícias da sua renda, você está dizendo para Satanás, eu sou de Deus, eu sirvo ao meu Deus. Então, toda vez que eu recebo o meu salário, toda vez que eu recebo aquilo que me pertence, que Deus me dá, como direitos autorais, então eu tenho a obrigação moral e espiritual, sobre todos os aspectos, de reconhecer aquele que me abençoou, aquele que me deu aquele dinheiro, aquele que me deu os 100%. Então eu pego a primeira parte, os primeiros 10%, eu devolvo ao meu Senhor. E com alegria no meu coração. O privilégio de poder dar. O privilégio de poder dar. Até Esther, quando ela recebe um dinheiro, quando eu dou um dinheiro para ela, imediatamente ela tira os primeiros 10% e coloca na igreja. E às vezes o dinheiro que eu dou para ela eu já dizimei. Mas ela dizima outra vez. E graças a Deus. Graças a Deus. Não tem problema, porque Deus vai abençoar. Deus sempre abençoa aquele que o serve. Deus abençoa o que o serve. Ele mesmo garante. Ele mesmo garante. Vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Então, aquele que é dizimista, que separa os primeiros 10%, as primícias, a primeira parte para Deus, então esse tem que viver uma diferença de vida em relação àqueles que não servem a Deus com os dízimos. Inclusive, vou mais longe. As pessoas que me ouvem e querem receber o batismo com o Espírito Santo e às vezes ficam lutando na igreja, até mesmo fazem o jejum de Daniel, mas não são batizados com o Espírito Santo. Há pessoas que têm feito o jejum de Daniel desde que nós começamos e ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não são fiéis dizimistas. Não são fiéis dizimistas. Essa é a realidade. Então, se você, minha amiga, meu amigo ouvinte, quer ser batizado com o Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que fazer é servir a Deus com as primícias, é honrar o seu Senhor. Se você não honra com o mínimo que são os 10%, os primeiros 10%, como é que você vai honrá-lo com a vida inteira? Então, você vai no altar e diz, Senhor, está aqui a minha vida, eu entrego a minha vida para ti.
Mas você não é fiel nos primeiros 10%. Então, como é que você tem a cara de pau de chegar e colocar a sua vida no altar e dizer que a sua vida é toda dele? Mentira! Isso é engano, isso é hipocrisia. Você está enganando a si próprio. Então, fique sabendo, minha amiga e meu amigo ouvinte, que não adianta você ser fiel na igreja, não adianta você não viver no pecado, só pelo fato de você não servir a Deus, você já vai ser amaldiçoado pelo diabo. Quando você não serve a Deus, você está servindo ao diabo. Quando você despreza o Senhor, você vai estar servindo ao diabo. Eu não acredito que você odeie Jesus, eu não acredito nisso. Mas só pelo fato de você desprezá-lo, desprezar o Senhor, você só lembrar dele quarta-feira ou domingo pela manhã, você já está servindo ao diabo. Poxa, bispo, isso é muito forte. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo. Você pensa que se serve a Deus apenas 2 dias, 3 dias na semana, ou quando você vai na igreja? Nós servimos ao Senhor Jesus 24 horas por dia. Porque o momento que eu não sirvo ao meu Senhor, eu vou servir ao diabo. Porque Jesus disse, eu não posso servir a 2 senhores. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. Quando eu não sirvo um, eu estou servindo o outro. Quando eu não sirvo o outro, eu estou servindo esse um primeiro. Jesus disse claramente, nenhum servo pode servir 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui quer dizer dinheiro, riqueza. Quer dizer qualquer tipo de Deus. Qualquer tipo de amor que você tem em primeiro lugar que não seja o Senhor. Então, Mamon pode ser sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus filhos, seus netos, sua família. Pode ser a sua reputação, pode ser o seu dinheiro, pode ser os seus bens, pode ser a sua vida, pode ser os seus deuses, os seus ídolos, sua religião, pode ser sua igreja. O seu mamon pode ser qualquer um. Onde estiver o seu coração, ali estará mamon. Salvo quando o seu coração está no altar servindo a Deus. Aí, mamon não tem direito à sua vida. O mamão não tem direito à sua vida. Mamão é gostoso, eu gosto muito de mamão. Mas é mamon que simboliza, que representa todos os deuses desse mundo, porque ele tipifica Satanás. Quando você não serve a Deus, você serve a Satanás. Pode ter certeza, minha amiga, meu amigo. E digo mais uma coisa, eu vou além, hein? Eu vou além. Quando a pessoa diz que serve a Deus, por exemplo, o pastor, por exemplo, você é pastor ou pastora, então você prega o evangelho, você ora para as pessoas, mas você não é fiel dizimista, você não serve a Deus com as suas primícias, então você na realidade está servindo a Satanás. Ah, bispo, você está me ofendendo. Você está dizendo que eu estou servindo a Satanás, mesmo sendo pastor? Isso mesmo. Se você não serve a Deus com as primícias, você não serve a Deus. Ou você acha que você pode servir a Deus em algumas coisas e outras coisas não. Ou você serve por inteiro a Deus, ou você não serve. Se você não serve por inteiro, então você serve a Satanás. Porque Jesus disse aqui assim, olha só como é que ele fala, forte a beça. Ele diz assim, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Talvez você não odeie Jesus. Poxa, você é pastor, você não odeia Jesus, mas só pelo fato de você desprezá-lo, só pelo fato de você não servi-lo com as primícias da sua vida, então você já está servindo a Satanás. Essa é a realidade. É isso que Jesus fala aqui. Leia a Bíblia. Leia, está aqui escrito. Você pode ler em Mateus 6:24, como também pode ler Lucas 16:13. Jesus tem 2 falas de Jesus que fala sobre o Senhor.
Você não pode servir a dois senhores. Só existem dois senhores nesse mundo. O Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e o diabo. Ou você serve ao Senhor Todo-Poderoso, ou você serve a Satanás, de uma forma ou de outra. Se você não se dedica ao Senhor Jesus, ao serviço ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, porque servir ao Senhor Jesus não quer dizer que você seja religioso, não. Não quer dizer que você seja carola, não. Servir ao Senhor Jesus, você tem que servi-lo 24 horas por dia, como o ar que eu respiro. Como o ar que você respira. Toda hora, todo momento, todo instante eu estou respirando ar, o oxigênio, para poder viver. Assim é a minha vida. Tem que ser a minha vida em serviço ao meu Senhor. E Ele é o primeiro na minha vida. É primeiro do que o meu trabalho, primeiro do que minha família, primeiro do que minha vida, primeiro do que meu futuro, primeiro do que tudo. Então, tudo que eu ganho, tudo que eu faço, todos os meus pensamentos, o meu serviço, tem que estar focado nele 24 horas por dia. 365 dias no ano. Por toda a vida. Isso que significa servir ao Senhor. Eu tenho que estar no altar servindo ao meu Senhor 24 horas por dia. Ainda que eu esteja em casa, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Ainda que eu esteja na rua, eu estou servindo ao meu Senhor Jesus. O meu caráter, a minha maneira de ser, a minha vida, toda a minha vida, as minhas palavras, os meus pensamentos, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, pertencem ao meu Senhor. Tudo pertence a Ele. E as primícias de tudo isso, eu o sirvo no altar. É assim que acontece o servo de Deus. Quando eu estou 100% no altar, quando a minha vida está 100% no altar, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Mas quando eu estou 24 horas por dia no altar, não quer dizer que fisicamente eu esteja obrigatoriamente em cima do altar. Não. Mas espiritualmente, seja na hora de dormir, seja na hora de levantar, seja na hora que eu tomo banho, seja qualquer momento da minha vida, eu tenho que estar servindo ao meu Senhor. Se eu ajudo alguém, se eu oro por alguém, eu estou servindo ao Senhor. Se eu ajudo a minha esposa, eu estou servindo ao Senhor. Se eu ajudo a mim mesmo, eu estou servindo ao meu Senhor Jesus. Então, eu sirvo ao meu Senhor de todas as formas. 24 horas por dia eu vivo no serviço ao Senhor. Isso é ser servo de Deus. Então, para a pessoa ser serva de Deus, ela tem que ser correta, honesta, íntegra, falar a verdade, honrar a sua palavra. Ela tem que ter um caráter ilibado. Aí ela está servindo ao Senhor. Quer dizer, para servir ao Senhor, você não pode ser simplesmente levar a vida na flauta, não. Por exemplo, eu não tiro férias do meu Senhor. Para mim não existe assim férias para Jesus. Para mim não existe o sábado. Eu vou tirar esse sábado só para Jesus. Não. Para mim todos os dias são de Jesus. Todo dia é dia do Senhor Jesus. Onde quer que eu esteja, é dia do meu Senhor. É para o meu Senhor. Eu vivo para o meu Senhor. Então, esse é o servo de Deus. Quando a gente está 100% no serviço ao Senhor, a gente não tem tempo para servir a Satanás. Agora, quando a gente não tem tempo para servir ao Senhor, a gente está servindo a Satanás. Essa é a realidade. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando eu apresento as primícias no altar, eu estou apresentando alguma coisa que me identifica como servo, que me faz diferente dos outros que não fazem isso. Então, as pessoas que não são fiéis nos seus dízimos, elas não estão servindo ao Senhor. Embora possam ser crentes, possam ser pastores, possam ser bispos, pode ser o que for, não interessa. Pode ser da igreja, pode ser membro, pode ser obreiro, pode ser quem for. Se não serve ao Senhor
com as suas primícias, essa criatura não serve ao Senhor. O Senhor Jesus não é Senhor deles. O Senhor Jesus não é Senhor deles. Eles podem até chamar Jesus de Jesus. Ó, Jesus! Porque não é Senhor deles. Senhor Jesus é Senhor. O Senhor Jesus só é Senhor daqueles que o servem. E muitas pessoas que estão me ouvindo, que vêm buscando batismo com o Espírito Santo há muitos anos, não são batizadas. Por quê? Porque não têm servido ao Senhor com seus dízimos, com as suas primícias. Você vê o caso desse senhor, e você vai ver outros casos agora de pessoas que só foram batizadas com o Espírito Santo depois que começaram a ser fiéis dizimistas. Porque essa é a ordem do dia, de todo dia, a ordem, a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, amém. Se você não crê, paciência. Eu estou aqui ensinando. Quem crê, que pega e seja abençoado. Quem não crê, paciência. Siga em frente, continue vivendo a sua vida porcaria que... O que vai se fazer? Mas fica aí o conselho para aqueles que têm juízo e querem obedecer à palavra de Deus. Venho a ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti, pois esse é o meu prazer. E tudo que em minhas mãos ficar, o Senhor vai abençoar. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer. Os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer.
Graças a Deus. Vamos ouvir agora mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo depois que começaram a servir a Deus com as suas primícias. Vamos ouvi-los. Meu nome é Luana, tenho 30 anos. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu vivia em uma religião. Então, nessa religião eu não tinha ensinamento da palavra, né? Então, através disso, eu vivi uma vida destruída, uma vida fracassada, vida financeira destruída, os meus pais a ponto de separar. Todos os dias havia briga entre eu e minhas irmãs. Eu não cheguei a cometer o suicídio, mas isso era praticamente todos os dias vinha esse pensamento, porque para mim eu não tinha razão de viver, era muito depressiva. Eu não tinha sonhos, objetivos algum na minha vida. Eu vi o exemplo dos meus pais indo nessa religião e vinham muitos questionamentos à minha mente. Porque por muitos anos eles serviam a esse determinado lugar e quanto mais eles serviam, mais eles eram fracassados. Quanto mais eles serviam, mais a vida deles desgraçava completamente. Os filhos, uma divisão, brigas, miséria, destruição. Então eu ficava imaginando o que aquela religião iria trazer para mim. Eram muitos questionamentos. Então eu buscava algo totalmente o contrário disso. Eu não queria isso para a minha vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, algo me chamou muito a atenção, que era a determinação daquele povo, a determinação na pregação da palavra de Deus. Algo que eu vivi por muitos anos buscando. Em pouco tempo, é como se a minha visão ela tivesse se aberto completamente para o que era a realidade. Logo me veio os ensinamentos sobre a fidelidade, sobre o ser fiel a Deus. Ali eu tive esse ensinamento e eu pude realmente colocar essa fidelidade em prática. Algo que eu nunca tinha ouvido falar, que é algo que não me pertencia e eu não sabia que eu estava roubando a Deus. Isso nunca tinha me vindo à cabeça. E através dos ensinamentos eu vi que eu precisava realmente me entregar de fato e de verdade através dessa fidelidade. Eu ouvindo a palavra de Deus, me entregando a cada dia mais, eu já tinha me tornado fiel. Só que faltava mais, faltava algo dentro de mim. Eu já estava obedecendo, eu já estava sendo fiel, só que é como se Deus ele estivesse somente ao meu lado, ele não estava dentro de mim. E eu buscava com muita sede que ele estivesse realmente habitando em mim. Então aí foi que, através de servir a Deus, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Através disso, a minha vida foi completamente transformada. Ali, através do Espírito Santo, eu obtive forças, eu obtive a direção para a minha vida. Ali, Deus ele me mostrou que realmente estava escrito na palavra dele, que eu precisava buscar de todo o meu coração uma vida completa. Então, hoje eu tenho alegria. Hoje, Deus ele me deu um casamento que antes, né, de servi-lo, eu nunca imaginei que eu poderia constituir minha própria família. Então hoje eu constituí a minha família, sou bem casada, construímos a nossa empresa, hoje temos constituindo um patrimônio, Deus tem nos abençoado, a minha família hoje completamente serve a Deus também, e acima das bênçãos financeiras, acima de todas as conquistas que através da palavra de Deus eu tenho lutado e tenho conquistado, o mais importante foi o bom tesouro que eu achei, a coisa mais preciosa, aquilo que me faz lutar todos os dias, que é o Espírito Santo. Sem ele eu nada seria. Então o Espírito Santo, ele transformou a minha vida e ele é o único e o primeiro. Pois é, tá vendo? Tá vendo? A Luana começou a ser fiel nos dízimos, porque a oferta todo mundo dá, mas os dízimos, que são as primícias, nem todos. Ela começou a ser fiel nos dízimos, aí ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Preste atenção, minha amiga, meu amigo ouvinte. Deixa eu falar para você com toda honestidade. Você não precisa ser fiel, leal a Satanás. Basta você desprezar o que Jesus manda. Basta você desobedecer ao Senhor Jesus, você já estará obedecendo a Satanás. É isso mesmo. Quando a pessoa, por exemplo, comete o adultério, ela está agradando a quem? A Satanás. Então ela está servindo a Satanás. Quando a pessoa rouba,
ela está agradando a Satanás, então ela está servindo a Satanás. Quando a pessoa se prostitui, ela está agradando a Satanás, então ela está servindo a Satanás. Quer dizer, os servos de Satanás são ladrões, bandidos, assaltantes, venais, sem caráter, mentirosos, enganadores. Para servir a Satanás, você não precisa ser fiel, não precisa ser leal, não precisa ter integridade. Não, do jeito que você quiser, do jeito que você é, você pode servir a Satanás. Para servir ao Senhor Jesus, você tem que ter integridade, você tem que ter caráter, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você tem que ser uma pessoa íntegra de uma só palavra, você tem que ser verdadeiro, e você tem que ser assim por toda a sua vida. E só quando você morre, depois que você morre, é que você vai ser considerado verdadeiramente servo do Senhor. Porque Abraão só foi considerado servo de Deus depois que ele morreu. Quando ele morreu, então ele foi meu servo, porque ele até o último segundo ele serviu a Deus. A mesma coisa se deu com Moisés. Moisés foi servo do Senhor até o final. Quando morreu, então Deus falou, ele é o meu servo. Josué, a mesma coisa, só foi considerado servo do Senhor quando ele morreu, porque ele manteve a sua servidão, o seu serviço por toda a vida até a morte. Então, nós só seremos considerados servos do Senhor se mantivermos a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa integridade, o nosso serviço. Quando nós apresentamos a Ele o melhor de nós por toda a vida. Aí sim seremos considerados servos. Mas para ser servo de Satanás, você não precisa nada disso. Você pode ser ladrão, bandido, pode ser o que for. Você pode ser a pior criatura do mundo. Quanto pior você for, mais servo você será para Satanás. Essa é a realidade. Então, hoje à noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão fazendo a definição. Nós estamos convocando as pessoas que querem se definir, serem servas do Senhor Jesus ou mantiver o seu serviço a Satanás. Porque se você serve ao Senhor Jesus, tem que haver uma diferença entre você e aquela pessoa que não serve a Deus. Tem que haver essa diferença. Não tenha dúvida disso. E você é quem vai definir. Hoje à noite, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos seguir ouvindo testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo depois que serviram a Deus com seus dízimos, com as suas primícias. Meu nome é Jorge, tenho 41 anos e antes de chegar na igreja eu tinha insônia, depressão, visão de vulto, audição de voz, medo, vícios, cigarro, noitadas, boate, e foi assim que eu cheguei. E logo que eu cheguei, eu já pude ver algumas mudanças na vida das pessoas através dos testemunhos. E vendo as transformações na vida das pessoas, eu passei com mais firmeza para participar, às quartas, às quintas, às sextas. E numa desses dias, eu prestei bem atenção falando sobre as primícias, o dízimo. As primícias, e até no início eu comecei a ser dizimista, porém era inconstante. Tinha meses que eu devolvia, tinha outros que devolvia metade, enfim, não tinha firmeza. E por conta disso, a minha vida continuava da mesma forma, parada, estagnada. E ao invés de avançar, fazia muitas das vezes regredir. E nesse mesmo período, eu ouvia muito das pregações falar sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo. E era o que eu entendi na hora, que eu tinha que ser fiel, eu tinha que levar ao pé da letra, no que diz respeito às primícias, e para receber o Espírito Santo, eu tinha que levar muito a sério. E depois que eu passei a ser fiel a Deus, não demorou muito. Eu fui selado, batizado pelo Espírito Santo. Aí a minha vida mudou por completo. Eu passei a ter uma condição de vida totalmente diferente
da que eu tinha, né? Isso quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu coloquei em primeiro lugar. Hoje eu sou casado, bem casado, né? Tenho paz em meu lar com a minha esposa, né? Tenho um trabalho abençoado, sou bem visto no meu trabalho. Hoje a minha vida é completa. Porém, o mais importante de tudo isso, a maior conquista, foi o Espírito Santo. Foi, é e sempre será o Espírito Santo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final. Vou falar com vocês mais a respeito desse assunto amanhã. Vou continuar falando até cair a ficha. E você se dá conta de que se você é servo ou serva, então você tem direitos e privilégios diante do altar. Mas se você não é servo, você não tem nenhum direito. Que Deus abençoe a todos e até logo mais em nome do Senhor Jesus. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa a fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, os que te honram na tua presença. Faz a diferença. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa a fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, os que te honram na tua presença.
presença faz a diferença. Dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, dos que te honram na tua presença faz a diferença. Dos que te honram na tua presença faz a diferença.